Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Tem algum tempo que eu não faço vídeos para esse canal. O último que eu postei foi no final de dezembro, mas agora estou retomando a gravação dos vídeos e nesse vídeo nós vamos falar sobre sintaxe e vamos falar sobre clivagem, sobre sentenças clivadas. Nós vamos ter pelo menos 2 vídeos sobre esse assunto, porque vamos falar sobre clivagem e sobre pseudoclivagem. Em primeiro lugar, clivagem é uma espécie de operação sintática em que uma sentença é desdobrada em 2 sentenças. Uma oração é desdobrada em 2 orações. Nesse processo, não se trata de acrescentar conteúdo referencial a mais. As 2 sentenças, as 2 versões da sentença, continuam tendo o mesmo conteúdo referencial, ou seja, elas continuam descrevendo exatamente a mesma situação, exatamente o mesmo evento, elas são sinônimas, porém, há uma diferença de status informacional, há uma diferença de foco ou de ênfase em alguma parte da sentença. Mais especificamente, a clivagem serve para dar a uma parte da sentença a interpretação de informação nova ou de informação contrastiva em relação ao restante do discurso. Nas sentenças clivadas, nós vamos ter basicamente uma fórmula que é composta pela presença de uma cópula. A cópula é basicamente o verbo ser conjugado. Depois da cópula, nós vamos ter uma lacuna. Depois, nós temos o que invariável e outra lacuna. Sendo que essas lacunas são preenchidas, na verdade, primeira, por um sintagma, que nós vamos dizer que é o constituinte clivado, e a outra lacuna é o restante da sentença. Então, nós temos a cópula, o constituinte, o sintagma clivado, depois o que e depois a sentença. Os exemplos que eu vou apresentar aqui são de um dos 3 tipos de sentenças clivadas, que são as chamadas clivadas básicas. Por exemplo, em um nós temos uma sentença que não é clivada. João comprou esse carro. Nessa sentença, existe uma tendência de que, no contexto em que ela seja usada, João seja o assunto da sentença e a informação nova seja ou que ele comprou esse carro ou que seja pelo menos esse carro. Ou seja, você já sabe que João comprou alguma coisa e a novidade da sentença é o que ele comprou. Em 2, nós temos a transformação de um em uma versão clivada. Foi João que comprou esse carro, em que nós temos o acréscimo do foi como cópula, nós temos o acréscimo do que, e nós temos o constituinte, o sintagma João, que é o sujeito do verbo comprou, ensanduichado entre a cópula e o que. O sintagma João está clivado aí. E notem que agora João é que é a informação nova, então uma sentença como 2 vai poder ser usada em alguns contextos. Por exemplo, pode ser usada num contexto em que você já sabe que alguém comprou esse carro, mas você não sabe quem foi, e João é justamente a informação nova a partir de agora. Ou João é utilizado para contrastar com Pedro. Então, foi João que comprou esse carro, não Pedro. Mostra que agora nós temos um contraste entre o elemento clivado e alguma coisa do contexto. Mas não é apenas o sujeito que pode ser clivado. Nós podemos ter, para a mesma sentença, João comprou esse carro, a clivagem do outro constituinte, que é o objeto direto. Nós podemos dizer que foi esse carro que João comprou, e agora o contraste é entre esse carro e alguma outra informação que equivaleria ou que poderia equivaler ao objeto direto. Foi esse carro que João comprou, não aquele. Então, para exemplificar um pouco dos contextos em que essas sentenças podem ser usadas, notem que, se eu tiver um contexto em que eu estou perguntando sobre o sujeito, quem comprou esse carro, eu posso utilizar a sentença clivada 2, foi João que comprou esse carro, como uma resposta a essa pergunta. Mas a sentença 4, apesar de ser uma boa sentença, foi esse carro que João comprou, não
é uma boa resposta a essa pergunta, não é boa nesse contexto. Quem comprou esse carro? Foi esse carro que João comprou? Parece que há uma mudança completa de assuntos. Não bate, não entra de acordo com a pergunta que foi feita. Então, por isso esse símbolo aí do jogo da velha antes da sentença. Esse jogo da velha aí não significa que a sentença é ruim. É agramatical, significa que ela não é adequada no contexto, ela não é pragmaticamente adequada, não é uma boa continuação a esse diálogo. Notem também que nós temos uma situação semelhante em um contexto em que não haja uma pergunta, mas que haja uma informação que precise ser corrigida. Se alguém diz Pedro comprou esse carro, alguém pode corrigir essa informação dizendo foi João que comprou esse carro, não Pedro. Notem que não dá para fazer isso se nós clivarmos o objeto direto. Pedro comprou esse carro, foi esse carro que João comprou? É uma sentença clivada, mas não funciona como uma correção à informação de que teria sido João e não Pedro a comprar. Agora, se a pergunta ou a informação a ser corrigida for sobre o objeto direto, aí a pragmática muda. Agora, a preferência da sentença muda. Se nós temos uma pergunta, João comprou o quê? Pergunta sobre o objeto direto. Agora é 2 que passa a ser uma sentença inadequada nesse contexto. Foi João que comprou esse carro? Não é uma boa resposta a essa pergunta. Foi esse carro que João comprou? Já é uma boa resposta a João comprou o quê? Esses exemplos mostram como a clivagem tem a ver com uma mudança no status informacional dos constituintes da sentença, em que o constituinte clivado passa a ser interpretado ou como informação nova ou como informação contrastiva, ao passo que o restante da sentença, a parte não clivada da sentença, passa a ser interpretada como um assunto ou como uma informação velha, previamente conhecida pelos interlocutores. Outra coisa importante é que outros constituintes sintáticos também podem ser clivados. Não todos, não é qualquer constituinte, mas os principais constituintes da sentença, como sujeito e objeto direto, como vimos nos exemplos anteriores, mas também um objeto indireto, como em 5, Maria bateu no bandido, nós podemos clivar o constituinte no bandido. Foi no bandido que Maria bateu, não no policial. Em 8, nós teríamos a clivagem de um adjunto adverbial. Então, para a sentença 7, Pedro conversou comigo ontem, nós podemos ter a clivagem em 8, foi ontem que Pedro conversou comigo, não hoje. Outra coisa importante é que essa cópula, esse elemento inicial, que é o verbo ser, pode ser conjugado em tempos verbais diferentes, como em 10, que é a versão clivada da sentença 9, Paulo está escrevendo um livro, nós podemos ter é Paulo que está escrevendo esse livro com o verbo ser no presente. De um modo geral, nas sentenças clivadas básicas, há uma tendência a ver um fenômeno de concordância temporal. O que eu quero dizer com isso é, se o verbo utilizado na sentença não clivada está no pretérito, há uma tendência de que a cópula fique no pretérito. Se o verbo utilizado na sentença não clivada estiver no presente, há uma tendência de que a cópula fique no presente. Além disso, é possível haver uma concordância entre a cópula e o elemento clivado. Em todos os exemplos anteriores, nós tínhamos elementos que eram terceira pessoa. Mas se nós tivermos um elemento que é primeira pessoa, por exemplo, a partir de 11, eu paguei a conta, nós podemos ter fui eu que paguei a conta. E da mesma maneira, se a sentença fosse no presente, eu pago a conta, sou eu que pago a conta, não ele. É possível. Então, até aqui nós vimos exemplos daquilo que chamamos de clivadas básicas, mas existem 3 grandes tipos de sentenças clivadas com relação à estrutura delas. As clivadas básicas, as clivadas invertidas e as clivadas sem cópula. As clivadas básicas, nós já vimos, tem essa fórmula, é ou foi,
e com as conjugações possíveis, depois o sintagma clivado, depois o que, depois a sentença. E aí, nós já vimos alguns exemplos desse tipo. Foi no bandido que Maria bateu, foi ontem que Pedro conversou comigo. Mas nós também temos as sentenças clivadas invertidas. E basicamente a sentença clivada invertida tem a mesma estrutura com uma diferença. O sintagma clivado, ao invés de ficar entre a cópula e o que, é movido para antes da cópula. Então ela é invertida com relação a essa posição entre a cópula e o elemento clivado. Eles são invertidos. Por exemplo, uma versão clivada invertida do exemplo 2 seria: João foi que comprou esse carro, ou João é que comprou esse carro. Uma versão clivada invertida de 4 seria: esse carro foi que João comprou, ou esse carro é que João comprou. Notem que aqui já há uma possibilidade maior, ou é mais facilmente utilizável, a cópula no presente, apesar de o outro verbo estar no pretérito. Então, quando nós temos as clivadas invertidas, parece que é mais produtivo, é mais fácil nós não flexionarmos a cópula com relação ao tempo e mantermos essa cópula no presente. Outros exemplos: no bandido foi que Maria bateu, ou no bandido é que Maria bateu. Ontem foi que Pedro conversou comigo, ontem é que Pedro conversou comigo. Mais 2 exemplos: Paulo é que está escrevendo um livro, eu fui que paguei a conta, ou eu é que paguei a conta. E esse exemplo, que é a versão clivada invertida do exemplo 12, eu é que paguei a conta, em que nós temos o pronome pessoal eu, mas a cópula como é, e essa sentença é perfeitamente aceitável, mostra como existe essa tendência de que as clivadas invertidas funcionem como se o é que fosse um elemento só, fixo, invariável. Por fim, nós também temos as clivadas reduzidas ou clivadas sem cópula, que basicamente são as sentenças clivadas, só que nós temos apenas o que e a cópula é, por algum motivo, omitida. Esse tipo de clivada existe no português brasileiro, mas não existe no português europeu, por exemplo. Ou pelo menos não existia até bem pouco tempo, porque ultimamente tem havido alguma influência do português brasileiro através de internet, novelas, etc., sobre o português europeu, e nunca se sabe. Então, a versão clivada sem cópula de 2 seria João que comprou esse carro. De 4 seria esse carro que João comprou. De 6, no bandido que Maria bateu. De 8, ontem que Pedro conversou comigo. De 10, João que está escrevendo um livro. De 12, eu que paguei a conta. Nesse vídeo, nós vimos então o que é a clivagem e vimos os 3 principais tipos de sentenças clivadas. Nos próximos vídeos, nós devemos falar sobre as sentenças pseudoclivadas e também sobre as sentenças interrogativas quando ocorrem como clivadas. E esse vídeo sobre as interrogativas clivadas pode ser considerado uma continuação ao mesmo tempo desse vídeo sobre clivagem, mas também do vídeo que nós temos há algum tempo nesse canal, que é sobre tipos de sentenças interrogativas. Nós ficamos por aqui. Até a próxima e Deus abençoe vocês.